Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. A primavera chegou, pode não parecer pelo meu visual de frio, mas estamos na primavera. E assim, o mês de outubro é um mês engraçado, né? Porque a maioria das pessoas, e principalmente dos conteúdos e tal, são todos voltados para o Dia das Bruxas, desse Spooky Season, né? Não que eu não vá fazer esse tipo de conteúdo mais pra frente no mês. Mas eu queria também celebrar a primavera, que é a estação que a gente tá. A gente não tá no outono americano, cheio de abóboras e árvores vermelhas, etc, etc. A gente tá na temporada do desabrochar da vida e tal. Então, é começo de mês, 1º de outubro. Vamos ler coisas primaveris. Que boa ideia! Um casamento primaveril. Como é que é a fala da Camila Pitanga? Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Enfim, nesse vlog leremos 3 livros e veremos, deixa eu fazer as contas, 5 filmes ao todo. Mas eu também vou falar de outros clássicos de primavera que eu acho que agora é a época perfeita para a leitura dele, para quem gosta dessa leitura de acordo com a vibe do ano, etc. Então, vamos aos livros. O tema principal desse vlog, que foi a grande motivação para eu fazer esse vlog, é porque eu queria ler Um Quarto com Vista, ou A Room with a View, do Ian Forster, que é um romance sobre uma menina que vai viajar para Florença e lá acontecem altas aventuras. E é um coming of age de uma menina desabrochando em uma mulher. Quando eu era bem novinha, eu assisti o filme, eu lembro que eu amei o filme. E é bem... a minha memória é de que é uma história bem debochada. Inclusive, todo esse vlog vai ser em homenagem ao estilo desse filme e desse livro, né? Então, tô bem animada, tô bem curiosa. Eu adorei Uma Passagem para a Índia. Esse daqui é uma vibe completamente diferente, porque aqui, que eu saiba, é um livro com muito mais humor e romance mesmo, de história de amor. Então, vamos ver. Outro livro clássico de primavera que eu não poderia deixar de ler, e que é um dos 40 livros clássicos que eu quero ler antes dos 40, é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. E assim, eu sou muito, muito fã do filme de 1994. Era um dos meus filmes favoritos quando eu era criança. Saiu quando eu tinha 8 anos. Então, assim, é justamente a idade mais ou menos da protagonista. E eu tenho essa edição lindíssima do Instituto Mojo. Uma pena eles não publicarem mais os livros, pelo menos não que eu saiba. Ele é todo ilustrado. Assim, ainda dá pra comprar. Eu lembro que eu comprei numa promoção. Tipo, eu comprei toda a coleção por, sei lá, R$250. E foram uns 7, 8 livros. Foi, assim, muito, muito legal a promoção. Olha lá, encontrando o jardim, que coisa linda. Enfim. O primo, o Colin. Pra quem não conhece a história, pra quem nunca viu o filme, é a história de uma menina que foi criada longe de todo mundo, só com os pais e tal. Ela morava na Índia, e aí os pais dela morrem, e ela é enviada pra casa do tio dela, que é um homem super misterioso, super estranho, uma casa mega estranha e tal. E ela não tem ninguém, ela é super solitária. E aí ela desenvolve uma amizade com o irmão de uma das empregadas da casa, né, da mansão do tio dela. E também ela descobre que ela tem um primo que ele meio que fica escondido. Ninguém fala publicamente sobre ele porque ele tem vários problemas.
E o livro conta a história dessas pessoas, dessa menina desabrochando aí numa adolescente e descobrindo o poder da amizade e tal. É um clássico infantil, é um livro para criança, mas assim, lá em torno dos 10 anos, porque tem uns temas um pouco sensíveis. Mas estou super curiosa para ler esse livro que é tão... deu origem a um dos meus filmes favoritos. Inclusive, veremos o filme também. Eu sei que tem uma versão nova, não sei ainda se eu vou ver a versão nova, mesmo sendo com um dos meus atores favoritos, o Colin Firth, que fez o Mr. Darcy, né, naquela série da BBC, e é famoso por, sei lá, O Discurso do Rei, que foi o papel que ele ganhou o Oscar, enfim. E vamos ver se... Eu tenho uma percepção, assim, que vai ser um pouco bad vibes, esse livro. Mas veremos. Vamos criar expectativas antes da hora, né? E outro clássico que também é dos 40 livros para ler. Eu vou tentar em uma semana ler todos esses, sim. Vai dar tempo? Só Deus sabe. Mas outro que eu quero ler é Emma, da Jane Austen. É loucura. Emma, eu acho que é o maior livro dela, né? Tá, aqui a edição da Antofágica tem 516 páginas. Eu tô com outra aqui, que é a edição da Martin Claret, que eu acho a coisa mais linda também. 500 e tralalá também. Eu gosto muito dessas edições porque a letra delas é bem confortável também. Enfim, vai dar tempo? Eu vou tentar, entendeu? Eu pretendo filmar tudo até domingo. Então, sabe lá Deus, né? Mas eu tenho por mim que esse livro é o quarto mais popular dela, né? Primeiro Orgulho e Preconceito, depois Razão e Sensibilidade, Persuasão e depois Emma. Para eu concluir o universo de Jane Austen, vai faltar Abadia Northanger e Mansfield Park e Lady Susan. E tem aqueles outras pequenas histórias, Rendition e tal. Enfim, mas vou encarar Emma, vamos que vamos. Seja o que Deus quiser, seja o que Jane quiser. E... então, o que eu tava falando, eu tenho por mim que esse também é um dos não tão favoritos, que as pessoas curtem tanto, falam que é, tipo, o que menos gostam, assim. Não sei porquê, nunca procurei entender, porque eu gosto de ir com o coração aberto. Vou fazer um sanduíche de Emma aqui. Gosto de ir com o coração aberto nos livros, então... vamos que vamos, né? Vamos ver se eu vou amar como todos os outros ou se eu também vou achar meio como outras pessoas. Enfim, em breve retorno com algumas considerações e vamos mostrar aí um pouco da minha rotina nos próximos dias. Espero conseguir fazer mais coisas, mas tá uma correria louca aí por conta de coisas e lançamentos que vem aí na minha vida e trabalho e tal. Então é isso. Até breve.
terminei Um Quarto com Vista e, assim, certamente se tornou um dos meus livros favoritos. É tudo o que eu esperava e mais um pouco. Antes de mais nada, eu acho que é importante ter em mente que o E.M. Forster era uma pessoa muito crítica da sociedade inglesa. Até o momento eu li 2 livros dele, mas eu já vi o filme de Howard Ends e eu já meio que sei mais ou menos o plot. Presumo que o livro não é muito diferente do filme. E também eu sei do plot de Maurice, que é um dos primeiros romances clássicos abertamente temática gay, né? Então, assim, ele era realmente um transgressor da sociedade. E aqui a gente tem a história da Lucy, e é uma história de uma... É a história dela, ela vai para Florença passar um mês de férias para se refinar e expandir culturalmente. Tem essa coisa na sociedade inglesa da época que disso de viajar para um país durante a primavera e passar, que é a época de férias deles, que na Inglaterra é uma época muito chuvosa, e aí eles vão para outros países, principalmente ali Mediterrâneo e tal, não sei o quê, para passar a primavera. E aqui não é diferente, a Lucy vai para Florença e chegando lá, vai ela e a Charlotte, que é uma dama de companhia, mais ou menos dela. E chegando lá, ela tinha alugado um quarto com vista pro rio e não tinha. Chegando lá, o quarto, a vista é para uma piazza ali uma rua. E ela reclama, e aí um homem lá, o Mr. Emerson, que tá hospedado com o filho, fala assim: não, o nosso quarto é com vista, se você quiser, você pode ficar com o nosso quarto. E aí eles trocam de quartos e eles acabam se conhecendo ali, as pessoas daquele hotel, né, daquela pousada. Um dia a Lucy sai pra passear, pra fazer umas comprinhas, e ela testemunha uma briga entre 2 italianos e um dos italianos. E aí ela desmaia porque ela vê uma cena muito forte. E o filho do Mr. Emerson, que é quem cedeu o quarto pra ela, vai lá acudir ela e tal. E ele beija ela. Eles começam a conversar e aí ele beija ela. E ela, tipo, meu Deus, né? Aquela coisa. A essência do livro ainda é muito o contraste da sociedade vitoriana, aqueles valores vitorianos, e a ascensão da burguesia, né? Longe dos valores da realeza, né? Daquela camada, daquela casta social inglesa vinculada à realeza e a títulos de nobreza. E a dama de companhia dela fica horrorizada de ter que conviver com essas pessoas que não são ninguém na fila do pão. E aí a história, né, continua, e aí ela viaja para outro lugar e as pessoas se separam, beleza. E aí ela conhece o Cecil, que o Cecil é a personificação dos valores vitorianos. É o cara que não trabalha, é o cara que vive só pra intelecto e acha um horror quem trabalha, acha todo mundo abaixo dele, inclusive a própria Lucy. Ele constantemente fala sobre como ela é simplória e intelectualmente e tal. E é uma figura, o Cecil é uma figura. E eles ficam noivos, só que a Lucy tá apaixonada pelo George, né, que foi o cara que beijou ela lá. E quando ela volta pra Inglaterra, a família Emerson, o pai e filho, se mudam para um chalé na cidade dela. Então eles meio que se reconectam. Só que ela tá noiva do Cecil, só que ela tá apaixonada, né? E aí muito embrólio ali envolvido
no romance. E assim, é divertidíssimo, é extremamente debochado. Eu ri em muitos momentos, principalmente dali da interação do Cecil com a Lucy, com o George e o irmão dela. Ai, olha, que delícia ler esse tipo de livro. E é justamente o livro perfeito para se ler essa época do ano, porque é realmente sobre o desabrochar pra descoberta do amor, até do sexo, da paixão. Então é realmente um livro delicioso. Eu recomendo fortemente. Eu vasculhei a internet atrás. Eu tenho essa edição em inglês. Tem uma edição da Globo Livros, mas assim, tá esgotado em tudo quanto é canto. Não tem pra comprar, não encontrei. Não encontrei na Biblioteca de São Paulo pra alugar o e-book. Então, assim, só vocês sabem o que fazer. Mas, para quem lê em inglês, para quem fala em inglês, tem disponível tanto no Scribd quanto no Storytel audiobooks excelentes. E eu acho que deve ter e-book também, porque geralmente tem. Então, se você é assinante e tal, eu não vi no Audible, teria que ver, mas também, por ser um livro muito conhecido, é capaz de ter. E aí, na empolgação, né, de ter amado o livro, eu vi o filme também, que é com a Helena Bonham Carter e o Julian Sands, que infelizmente faleceu recentemente. Foi uma morte trágica, que ele, tipo, saiu pra uma trilha e desapareceu. E aí encontraram o corpo dele, acho que uns 6 meses depois. Enfim. E quem faz o Cecil é o Daniel Day-Lewis. E é, assim, perfeito, perfeito, perfeito. E tem também o Mr. B, que eu não falei no resumo, que ele, desde o começo, enxerga a Lucy pelo que ela é de fato. Porque logo no começo, ele é o paroco da cidade. No começo do livro, ele testemunha a Lucy tocando Beethoven, tocando piano, e ele fala assim, uma mulher, uma menina que toca Beethoven com essa paixão, com essa sede de viver e tal, jamais vai se contentar com uma vidinha provinciana, um casamento de conveniência, assim, só porque é socialmente adequado. Então, é muito... Ai, olha, é perfeito. É muito perfeito. E eu recomendo muito ver a Charlotte, quem faz é a Maggie Smith. Tem... O Julian Sands tá lindo, lindo, lindo como galã nesse filme. E também, infelizmente, não tem nenhum streaming por aí. Tem que baixar em métodos alternativos, no Stremio ou whatever, aí em qualquer outro lugar que vocês baixem filme. Mas, ai, vale muito, muito, muito a pena. É muito bom. Eu, assim... Sabe aquele livro e aquele filme que você fica alegre, assim, leve e... Ai, nem sei... nem sei explicar. Amei, amei, amei. E assim, eu não me conformo que não tem mais edição desse livro em português. Tem tradução, Globo. É só republicar, pelo amor de Deus. Eu passo muito nervoso com o mercado editorial brasileiro. Mas enfim. E aí também, que eu falei que eu ia trazer outras leituras de primavera, não tem como não falar mais uma vez do Abril Encantado. Eu sei que é capaz de vocês estarem cansados de ouvir eu falando desse livro. Mas assim, é porque a estrutura, mais ou menos, é a mesma.
Aqui é um grupo de mulheres que decide ir pra Itália na primavera. E elas desabrocham, cada uma de sua maneira. Uma redescobre o amor pelo marido, outra se abre, ela sente uma empáfia horrorosa em relação ao mundo, um tédio de quem é linda e sempre teve tudo e não aguenta mais esse tédio de vida, e aí ela se abre para coisas novas, para um possível amor novo. E tem a senhorinha que também acha que viveu tudo e tá naquela coisa bem vitoriana ainda de pátria, família, regras e tal. E aí ela redescobre a amizade. Assim, é um livro tão delicado, tão sensível, tão perfeito. E assim, chama Abril Encantado porque chama, na verdade, isso é uma crítica que eu tenho à editora Wish, deles terem traduzido como Abril Encantado, como se fosse qualquer abril. Não. É o Abril Encantado, porque é só um abril, é o único abril, ele é um abril especial. Só que abril lá no hemisfério norte é o equivalente ao nosso setembro, outubro ali, por conta do clima. Então, aqui deveria ser um outubro encantado, e por isso vocês devem ler esse livro agora, porque é a época perfeita para se ler esse livro. Assim, aproveitem, se vocês têm interesse de comprar esse livro na edição da Wish, aproveitem, porque estava em promoção da última vez que eu olhei no site deles, estava tipo 30 e poucos reais. Enfim, vamos abrir um pacote. Eu recebi minha segunda caixinha da Pedra Azul. Eu tive um problema de pagamento com o outro. Eu acho que eu perdi uma caixinha. Eles cobraram meu cartão antes da data e aí não tinha limite. Mas aí agora eu não sei o que aconteceu, e aí eu recebi a caixa. Minhas assinaturas estão tudo zoadas. Não sei quantas do Cebular. Não sei quantas da Pedra Azul. Mas, enfim, vamos ver o que vem aqui. Vamos ver se é um ou dois. São dois. Calvin Ford. Nunca ouvi falar. Vamos lá. Vamos abrir. O menor. Estática. Bom, temos aqui, como sempre, os marcadores. Eles sempre mandam bastante, não economizam, adoro. Aqui a cartinha falando que são 4 anos do clube. Os livros. O primeiro é A Decisão da Senhorita Billy, da Eleanor H. Porter. Vamos abrir. Diagramação excelente, como sempre, muito confortável. Livrinho curto, de 200 e pouquinhas páginas. Vamos ler. A Decisão da Senhora Billy é o segundo livro da trilogia Senhorita Billy, que conta as aventuras de Billy Nelson, uma garota de 18 anos cuja família inteira morreu. Um novo erro, 2 novas rosas e muita confusão. Vocês já ouviram falar da Eleanor H. Porter? Eu não conheço. Eleanor Porter foi uma romancista americana que nasceu em Littleton, New Hampshire. Ela escreveu Poliana Moça. Poliana e Poliana Moça eu já ouvi falar, sim, senhora. E aí, ai, que capa linda. Senhorita Marjorie Banks, da Margaret Oliphant. Que capa bonita. Olha.
Eu adoro essas capas da... Eu sei que tem gente que fala que parece a da Martin Claret, as da Martin Claret antiga, mas eu não acho, não. Não, porque são livros famosos, são quadros famosos, né? 500 páginas. Vamos ver. Olha, temos aqui coisa temática e afirmações ousadas. O elo perdido entre Emma de Austen e Dorothea Brooke de George Eliot. O romance que mostra a influência de Jane Austen e Eliot na carreira de Oliphant traz Lucilla Marjorie Banks, uma jovem forte e decidida que aos 19 anos perde sua mãe e decide que pelos próximos 10 anos se dedicará ao pai, sendo um consolo para ele. É igual a Emma. Semelhante à personagem de Emma de Austen em certas partes da Dorothea de Middlemarch, essa jovem decidida será o arreio da sociedade rural de Carlingford, envolvendo-se na vida das pessoas, formando casais e cuidando dos mais fracos, além de criar as noites de quintas-feiras para ser um conforto para o querido pai. Mas em meio a tantos afazeres, muitas ingratidões, pretendentes dispensados, 10 anos se passaram e Lucilla ainda continua solteira. Mas agora tudo mudou. O que será de Lucilla? Me parece bem inspirado em Emma, hein? Não conheço as outras, nenhum outro livro dela. Aqui ela. Então, mas eu fiquei curiosa, achei interessante. Também excelente diagramação. E é isso, vamos continuando a leitura agora para o Jardim Secreto e voltarei em breve.
terminei de ler O Jardim Secreto, e da Frances Hodgson Burnett. E assim, é relativamente bem fiel. O filme é bem fiel ao livro. Eu gostei bastante. Eu fiquei preocupada de... Eu até tinha comentado que eu achava que ia ser bad vibes, o livro. E que... Mas assim, não achei. Não achei. Tem coisas pontualmente diferentes. Então, por exemplo, aqui no livro, os pais dela morrem de cólera. Não morrem em um terremoto. E a Mary, ela é extremamente mimada. No começo do livro, ela é, tipo, intragável, assim. No filme deram uma amenizada um pouquinho, mas pro que a história se propõe, foi o suficiente no filme. E aí, ela vai pra casa desse tio dela, que meio que não tá nem aí, ele vive aí viajando pra onde ele bem entende, e aí ele mantém essa mansão no interior da Inglaterra, e chegando lá não tem ninguém na casa, tem só os empregados, e ele não toma nenhuma providência pra receber a Mary, não tem tutora, não tem professor, não tem nada, né? E a menina fica assim... E ela também, ela era muito sozinha já na Índia, então ela não sabe interagir com outras pessoas e interagir com pessoas da idade dela, com outras crianças e tal, enfim. E aí ela ela faz um pouco de amizade com uma das empregadas. E a empregada vai dando, tipo, o caminho das pedras pra ela. Ah, não, mas criança vai passear, fica aí na propriedade, mexendo em terra, falando com os bichos, sei lá, sabe, assim, criança se vira, cria brincadeira, e aí a Mary começa a explorar ali a propriedade do tio dela, e se interessar por jardinagem. Ela começa a conversar com um dos jardineiros, que ensinam umas coisas pra ela, e ela descobre que tem um jardim secreto, que era o jardim da tia dela, e que a tia dela faleceu no jardim, né? Ela caiu do balanço, e aí ela tava grávida, ela morreu e perdeu a criança. Só que aí, pra quem já viu o filme, isso não é spoiler, né? Tem uma noite que a Mary começa a ouvir uns gritos horrorosos, e ela vai investigar, e ela descobre uma criança lá na casa, que é o primo dela. A criança nasceu, a criança não morreu. E ele tem vários problemas de saúde, e todo mundo fala que ele vai morrer. Então ele é uma criança muito traumatizada em relação a isso, ele só dá piti, ele só berra. Só que aí eles desenvolvem uma amizade ali, e ele começa a explorar também, a querer explorar, ter curiosidade pra sair da cama, sair do quarto, pegar um sol. E aí conclui-se que, na real, o menino nunca teve nenhum problema de saúde, de fato, que não tenha sido causado pelo sufocamento, assim, de não terem deixado ele se desenvolver, de não terem deixado ele brincar, das circunstâncias ali. E aí ele meio que não tem... Ele é raquítico, não toma sol, aí não se desenvolve, não cresce, não corre e tudo mais. E enfim, daí é todo o desabrochar dessa amizade, do menino também aprendendo a conviver com a prima, e ali lidar com a circunstância de dividir a atenção do pai dele e tal, não sei o quê. E assim, uma coisa que ainda bem que corrigiram foi o tio, porque no filme, o tio, ele não gosta de manter muito contato com o filho, porque o filho é muito parecido com a falecida esposa, e ela morreu no parto ali por conta da queda, e aí entrou em trabalho de parto, não sei o que lá. Então a presença do filho é uma memória muito... que traz muita dor pra esse luto, e aí ele meio que se afastou do filho. Aqui, ele não quer saber do filho porque o filho é deficiente.
Então, entende-se que ele é deficiente, né? E aí depois descobre que ele não é, daí ele decide dar atenção pro filho. Assim, extremamente problemático, né? Mas enfim, obviamente, é de 1911 esse livro, né? Então tem que ter aí um certo filtro para algumas coisas. Mas complicado. Mas no geral eu gostei bastante. Foi muito bom, assim, estar naquele ambiente dos jardins e ela falando das flores que eles vão plantar, tal, enfim, eu gostei bastante da leitura, foi uma leitura muito agradável. E aí agora vamos para Emma. Eu que lute, né, para terminar esse livro. Hoje é quinta-feira, vou começar. Talvez eu comece hoje, não sei. E aí eu tenho que terminar até domingo, teoricamente, antes que eu comece o próximo vlog. Então, 500 páginas até lá. E é isso. Volta pra finalizar esse vlog atrasado, óbvio. Antes de mais nada, antes de eu concluir e falar sobre a minha impressão de Emma e de todos os filmes e adaptações, vocês devem ter visto no eixo aqui de coisas, eu fui num sebo, e o sebo que eu fui é o Sebo Clepsydra. É um sebo que também é uma editora, e é uma editora especializada em publicar livros de terror, horror, suspense, mistério, principalmente do período gótico, coisas esquecidas e tal. E isso não é publi, tá? Eu fui e paguei com o meu próprio dinheiro, e eu comprei 2 livros porque é uma parceria deles com a editora Wish. E a Wish foi adquirida nos últimos dias foi anunciado que ela foi adquirida pela Darkside. E aí eu fiquei preocupada que 2 livros que eu queria muito iriam se esgotar. Daí eu comprei e comprei pela internet e fui lá buscar. Aí, lá também é um sebo. Ai, meu Deus, pera. Lá também é um sebo. E aí, o que aconteceu? Como vocês devem estar imaginando, aconteceu exatamente o que acontece quando você entra num sebo. Você encontra livros que você quer. Enfim, deixa eu mostrar o que eu comprei da própria editora, que eles fazem um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu tô apoiando no Catarse um dos últimos
projetos deles. E é essa edição de Carmilla, do Sheridan Le Fanu, que tá belíssima. É uma parceria com a editora Wish, por isso que eu tava preocupada, né? E Carmilla, como vocês sabem, é uma das primeiras histórias de vampiro que já tivemos, que foram escritas, que foi uma das inspirações pro Bram Stoker escrever Drácula. E essa edição tá belíssima, belíssima, belíssima. Tá? Ela é meio pocket, assim, não é tão grande, mas a letra a diagramação está perfeita. E assim, gente, pessoalmente, o capricho da ilustração, da capa, maravilhosa. Eu me apaixonei pelos livros deles. Eu só tinha visto no site. Eles têm uma edição de Nosferatu, que é a capa toda em prateado. Eu com certeza vou comprar ao longo do tempo. E aí veio com o marcador. Olha que gracinha. E a outra que eu comprei também, que é dessa mesma coleção, só que essa eu não conheço, eu não sei do que se trata. Mas imagino que o título seja meio que autoexplicativo, que é A Morta Apaixonada. Olha que capricho, também nessa mesma estética. Olha que coisa mais linda. Também, mesma diagramação, toda ilustrada. Deixa eu ver. Ai, que lindo. É do Théophile Gautier. Tem A Morta Apaixonada, tem alguns outros contos e tem uma pequena biografia. Isso que eu queria, eu tava querendo muito e eu torço muito para que eles publiquem mais coisas do Le Fanu, porque, como eu já falei aqui, já li outras coisas dele e ele tem uma mente de titânio, assim. Ele era muito criativo e, no fim, ele criou várias coisas que que foram grandes influências na literatura gótica e de horror da época. Então, fiquei super feliz. Aí, também recebi uns posters do Gazeta Vampírica, jornal recreativo e literário, com algumas coisas, depois eu vou ler com calma. E eu recebi aqui, eu acho que é um Vlad Tepes. Ah, não, é o pôster. Ai, que lindo! Olha que lindo! Gente, eu vou pendurar isso aqui. Eu preciso achar, eu quero refazer uma parede aqui do meu quarto pra eu começar a ter umas coisinhas assim na parede, assim, que remetem ao mundinho literário que eu gosto. Enfim, daí eu fui lá, né? E eles têm esses, que parece o formato de cordel, mas obviamente não é, né? Que são pequenos contos de terror. Então eu peguei Banshee, ou O Poço Assombrado, E.G.B. Witch, uma superstição irlandesa. Isso daqui, Banshee, me lembra um episódio daquela série Charmed, sabe? Das Três Bruxas. Então, A Noiva de Lindorf, da Leticia Elizabeth Landon, também curtinho. O Lobisomem, uma lenda do limusino Richard Thompson, publicada anonimamente. E o Holandês Voador, ou A Mensagem de Van der Wecken para Casa, uma lenda náutica. E, obviamente, isso aqui eu peguei por causa do Bob Esponja. Porque eu imagino que seja a história original, né? E aí, é essa coleção de raridades do conto gótico. É tipo, acho que foi R$12 cada uma. E muito legal. Tô pensando em comprar algumas e aí encadernar. Eu mesma fazer uma encadernação artesanal. E aí, enquanto eu estava lá, eu fui dar uma olhadinha no sebo. E o que aconteceu? Eu encontrei 2 livros que eu queria. O primeiro foi Essa Doce Obsessão, da Patrícia Highsmith. Paguei R$7,90.
Os livros da Patrícia Highsmith não são tão fáceis assim de encontrar, tirando o Talentoso Ripley e tal. Então, peguei, porque quero ler mais dela. E achei foi um achado, que é A Roda da Lua, do Júlio Verne, nessa edição maravilhosa, toda dourada. Que linda! Essas edições do Júlio Verne, da editora RBA, é uma editora espanhola, eu não sei, mas tá em português, eu não entendo. Mas é a coisa mais linda, paguei R$17. Então, olha, que maravilhoso. Enfim, essas foram as minhas compras no sebo Clepsydra. Vou deixar o site deles aqui, de novo, não é publi, é amor sincero. Enfim, vamos falar sobre nossa querida Emma. Então, né, gente? Assim, a Jane Austen, ela é outro patamar de autora, né? A perspicácia dela de debochar da sociedade vitoriana, dos costumes, dos maneirismos, porque assim, eu até recomendo essa biografia da Jane Austen, que chama Jane Austen at Home, a Biography, da Lucy Worsley, porque mostra muito do porquê ela era assim, do porquê essas frustrações que ela tinha e porque ela colocava tanto na obra dela a questão do lar, né? A casa é sempre algo muito... Então, aqui em Emma, a gente tem... Na verdade, são 4 personagens principais. A Emma, o Mr. Knightley, que é o amigo da família ali, que convive com ela, que é o par romântico, né, do romance, e isso não é spoiler. Assim, eu não vou comentar sobre o final, tá, não sei o quê, porque todo mundo sabe, tipo, falar que a Elizabeth e o Darcy ficam juntos é spoiler, né, enfim. E a gente tem a Jane Fairfax e o Frank Churchill. A dupla Frank Churchill e Jane Fairfax representa algo que a Jane sempre teve um assunto muito caro a ela, que é a pessoa que precisa sair da própria casa para ir morar, dependendo da boa vontade de outras pessoas. Porque, por algum motivo, os pais ou a família não teve condições de educar e alimentar, etc, etc. E aí ela vai para longe do lar, né, o lar central. E aí tem a Emma, que é o extremo oposto, é a queridinha que nunca na vida, em um único dia, tirando o fato dela ter perdido a mãe quando ela era criança, teve motivos para sofrer, sempre foi extremamente paparicada, ela é a princesinha da vila, o pai é alucinado por ela, faz tudo por ela e tal. Então, eu amei, por exemplo, o aspecto de como, mesmo assim, a Emma tem inveja da Jane, porque a Jane Fairfax é aquela queridinha da professora que faz tudo perfeito, tudo que ela faz é maravilhoso, ela é boa em tudo, ela é educada e não sei o quê, e ela também é humilde, tem uma personalidade agradável, é aquela pessoa que, tipo, você não pode falar mal porque... Mas simplesmente o santo não bate, sabe? Então, enfim, e a Emma tem essa questão com a Jane. Eu achei muito interessante. E aí o livro é separado em 3 partes. No começo a gente é apresentado a Harriet Smith, que é uma menina que a gente não sabe quem é o pai dela. Ela mora no colégio da cidade lá e tal, e alguém paga a mensalidade dela,
Mas a gente em nenhum momento do livro descobre quem é o pai dela. E a Emma simplesmente coloca na cabeça dela que ela só pode ser filha de alguém nobre, então elas vão ser amigas. O que até aí tudo bem. Só que aí a primeira parte é a Emma tentando fazer a Harriet Smith casar com o paroco da cidade, que é um cara nojento. Ele é tipo mega puxa-saco, ele é tipo um primo Collins, só que bonito, assim, sabe? Então, eu amei a primeira parte, muito divertida e tal. A segunda parte eu achei um pouco maçante, não vou negar. Primeiro porque, assim, uma coisa que eu achei que faltou nesse livro foi o slow burn do romance entre a Emma e o Mr. Knightley. Ou então foi mas tão sutil que as minhas sensibilidades modernas nem captaram, assim, sabe? Demora muito pra chegar nesse ponto de que, talvez tenha alguma coisa. Se eu tivesse lendo sem saber absolutamente nada, sem saber até o gênero do livro, assim, eu jamais pescaria que o Mr. Knightley e a Emma iriam ficar juntos até, sei lá, 90% do livro, sabe? Então eu acho que como fica muito focado no dia a dia ali das pessoas do vilarejo, principalmente na segunda parte, que é quando o Frank Churchill chega na cidade, e ele é um mala sem alça, eu acho ele muito chato. E o jeito que ele fala das pessoas, e o jeito que ele faz a Emma desgostar ainda mais da Jane Fairfax, fazendo intriga entre eles, espalhando fofoca e tal, não sei o quê. É algo não faz o menor sentido, assim, sabe? Porque eles estão num romance secreto. Mas, assim, não precisa ficar difamando a menina, espalhando fofoca sobre a menina. Isso é crueldade gratuita. Pra que isso? Sabe? Fica na sua. Ninguém vai presumir que tem alguma coisa entre eles. E o jeito que ele usa a Emma pra fazer ciúmes da Jane, por quê? Não é não é uma questão da Jane não querer ele, sabe, assim, ela tá noiva dele, ela gosta dele, ela quer casar com ele, eles só não casam por causa da tia dele. Então por que você tá agindo dessa forma? Não à toa a menina surtou e quis cair fora e quis ir lá trabalhar na outra casa. Sabe? Enfim, daí a gente chega no final, né? Que aí vai o desfecho todo, que a gente descobre que a Jane Fairfax e o Frank Churchill estão noivos, em segredo. E aí que a Harriet, né, tá apaixonada pelo Mr. Knightley. E aí quando a Emma finalmente cai em si e percebe que ela tá com ciúmes da Harriet, porque ela presume que se a Harriet tá apaixonada pelo Mr. Knightley, o Mr. Knightley deve ter dado motivos pra isso. Sendo que, assim, isso é tirado do nada. Sendo que no começo, quando a Emma e o Knightley brigam porque a Harriet recusou o pedido de casamento do Mr. Martin, o Knightley fala que, tipo, é um absurdo isso, porque ela é uma filha ilegítima, ninguém sabe quem é o pai dela. Como isso sempre vai ser uma questão, ela precisa casar de acordo com as circunstâncias dela. E por que a Emma ia achar que o Knightley, então, alguns meses depois, ia simplesmente esquecer de tudo isso e casar com a Harriet Smith? Não faz o menor sentido isso, sabe? Assim, então a tensão, entre aspas, que deveria ter ali, que é o conflito, né, que poderia impedir eles de ficar junto e tal, não, sabe, tipo, enfim, e assim, eu obviamente adorei porque, né, é um clima muito agradável, é uma interação, é sempre um prazer
tá no universo Jane Austen, né? Não. Mas, pra mim, faltou muito romance, faltou muito slow burn. E, assim, obviamente, quando finalmente as coisas acontecem, é uma graça o fato do Knightley falar, não, a gente vai morar lá na casa, na sua casa, porque seu pai não... Sabe? Isso é muito fofo e tal. O pai da Emma é um pouco cansativo, às vezes. A senhora Bates também lê aquelas falas enormes dela. Assim, se fosse outro livro, outra época, eu falaria que o problema aqui é que faltou um pouco de edição. Faltou um editor pulso firme editando a Jane. Porque, né, quando os autores ficam muito consagrados, os editores ficam com medo. E aí a gente é presenteado com umas bombas dos nossos escritores favoritos. A gente sabe que é assim. Mas, sei, faltou romance, faltou ali dar uma editada nas coisas e tal. Mas gostei, ainda sei lá, 5 estrelas, obviamente, porque, né? Agora, vamos comentar das adaptações. Assim, a adaptação mais famosa de Emma, que eu imagino, que eu acho que o maior número de pessoas já assistiu, é As Patricinhas de Beverly Hills, que inclusive é a melhor adaptação, não tem jeito, porque captou a essência da Emma e a interação ali dela. E eu só fico pensando naquela cena que seria o equivalente a Harriet Smith falando a Emma que ela é uma virgem que não sabe dirigir. Ai, queria muito, porque coitada dessa Harriet Smith, meu Deus do céu. Ela perdeu os 2 homens que ela se apaixonou pra Emma, poxa. Mas enfim, daí eu assisti a adaptação de 1996, que é com o elenco simplesmente inacreditável. Pra vocês terem noção. A Toni Collette é a Harriet Smith. O Mr. Knightley é o Jeremy Norton. Acho ele lindo. Esse nariz maravilhoso dele. Eu acho que de todos... Ah, não. Apesar que o de 2004 também... Enfim, chegarei lá. E o Frank Churchill é o Ewan McGregor. Ele tá de cabelo Chanel. Juro, demorou pra eu reconhecer. Eu reconheci ele pela voz. Tá muito engraçado. E o Mr. Elton é o Alan Cumming, que ele é de The Good Wife e de The Good Fight, né? Eu adoro esse ator. Ele tá também incrível de Mr. Elton. O elenco é maravilhoso. E aí tem a Gwyneth Paltrow lá fazendo figuração de Emma, com um péssimo sotaque inglês. Ela é uma das piores Nepo Babies, porque, além de tudo, ela roubou o Oscar da Fernanda Montenegro, né? Jamais esqueceremos. E, assim, é uma adaptação mediana. Eu achei bem mediana. Eu gostei do Knightley, que ele é bonito. Sejamos fúteis, né? Eu amei a Harriet Smith, a Toni Collette de Harriet Smith. O elenco é incrível, né? Só que eles simplesmente esqueceram toda a relação da Emma com o pai dela. Esqueceram de incluir essa dependência exagerada que eles têm entre eles, assim. Então, quando chega no final, e aí o Mr. Knightley fala, ah, não, mas eu vou morar lá com vocês e tal, não sei o que, fica completamente deslocado, nem faz sentido. Porque não explicou. Aí teve a adaptação da BBC, que foi uma série de 4 episódios. Essa sim é perfeita. Eles abordaram tudo nos mínimos detalhes. Se você tá com preguiça de ler o livro, eu recomendo ver essa adaptação. É com a Romola Garai e o Mr. Knightley é o Johnny Lee Miller, que é o Sherlock de Elementary. Ele também é uma graça, ele tá muito bonito de Mr. Knightley. E o pai é o Michael Gambon, que morreu esses dias, que era o ator que fazia o Dumbledore naquele negócio lá, né? Que não será nomeado.
E enfim, uma coisa que eu gostei da adaptação é que, além de tudo, eles deram uma melhorada, porque eles incluíram um slow burn ali na série. A partir da cena do baile, a dança deles é muito significativa, mas ao mesmo tempo eles mantiveram a sutileza do livro. Então, por exemplo, em comparação com a adaptação de 2020, aí eu já vou adiantar um pouco, a cena do baile é o ponto de virada ali da relação Mr. Knightley e Emma, tá? Aí beleza, quando chega na cena do baile, na adaptação de 2020, depois do baile, que tipo, a cena deles é muito boa, assim, da troca de olhares, daquela proximidade e tal, não sei o quê. O Mr. Knightley sai correndo pra casa da Emma, assim, de madrugada, sabe? E aí rola ali um momento que você vê que vai acontecer alguma coisa. E aí é interrompida pela Harriet sendo atacada. Aí, na adaptação, não chega a ser algo tão explícito. Mas tem que nem no dia seguinte ela fica cantarolando a música que eles dançaram e tal. Então, assim, é de uma delicadeza, uma adaptação maravilhosa. Recomendo muito, muito, muito. Eu gostei. Você com certeza acha aí nas internet da vida pra baixar e tal. Sabe como é, né? E assim, a de 2020 eu tenho muitas questões. Me parece que rolou tipo a Marvel convidando o Sam Raimi pra dirigir o filme do Doutor Estranho. E aí o pessoal não gostou porque tinha personalidade demais. Então, estou me sentindo como um fã médio da Marvel, que uma pessoa estranha veio fazer filme no Jakku, que é o Jane Austen Cinematic Universe, né? E depois eu fui pesquisar e até eu me sinto meio mal de gongar, assim, porque é a estreia de uma diretora e tal, não sei o que. A gente quer sempre celebrar o trabalho de diretoras e tal. E a sensibilidade de uma mulher dirigindo um livro da Jane Austen, um filme da Jane Austen e tal, não sei o que, sei lá. Só que assim, sabe o que foi parecendo? Uma tentativa de trazer o Wes Anderson pro Jakku. Apesar de eu ter gostado muito da estética do filme, assim, o filme é visualmente muito lindo, o que faz sentido porque essa diretora, a experiência dela é com clipes e fotografia. Agora, muitas coisas eu discordo totalmente. Primeiro porque ela colocou uma Emma cruel, uma Emma que não liga para as outras pessoas, egoísta, e é algo que a Emma não é, sabe? Assim, ela é sem noção. E eu acho que tem uma diferença, porque a pessoa sem noção, ela faz as coisas, ela até machuca as pessoas, mas é sem intenção. É só porque ela tá lá naquele mundinho dela de privilégio e tal, não sei o quê, e aí ela acaba machucando as pessoas ao redor. A Emma do filme de 2020, não. Ela é cruel, ela é malvada, sabe assim? Em vários momentos. Então, o que eu mais gostei do filme foi que deu um up no romance, inclusive tem várias cenas de beijo e tal, né? Amamos ver. Agora, e também o fato de quem faz o pai da Emma é o Bill Knight, que é maravilhoso, ele é hilário, né? A presença dele eu acho engraçadíssima, eu não sei o que acontece, ele é engraçado. E, obviamente, é um dever patriótico celebrar a neta da atriz brasileira Maria Gladys, Mia Goth, como Harriet Smith, que também é uma figura. Essa versão da Harriet Smith é um pouco infantilizada, pro meu gosto, mas ainda é a Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys. E então, tá perfeito. E algo que eu detestei foi a cena da declaração do Mr. Knightley. E outra, gente, que Mr. Knightley horroroso, aquele cara é muito feio. O elenco todo é feio. Só pessoas muito feias. Frank Churchill também muito feio. O único que era bonitinho era o Mr. Martin. E só, sabe? De todo o elenco, o único que eu pegaria era o Sr. Woodhouse.
gente feia. E aí, na cena que o Mr. Knightley se declara, começa a sangrar o nariz da Emma. E assim, isso, além do fato de ser extremamente gatilho pra mim, mas isso é uma questão pessoal minha, que eu que deveria resolver na terapia, né? Mas eu achei tão nada a ver. Eu entendi que é tipo, não, porque ela tava tão emocionalmente estressada e tal, não sei o que aí aquele momento de ela finalmente ver que, na real, o Mr. Knightley não era apaixonado pela Harriet Smith, sim por ela, e aí, do estresse, ela sangrou o nariz, mas tipo... Sabe? Ai, nossa, não gostei, não. Não entrou pro canon do Jakku, não aceito a inscrição. Enfim, concluindo este vlog, deu um trabalho do cão ler e filmar tudo isso em uma semana, tanto que estou atrasada, estou filmando isso no feriado. Mas é isso. O livro que eu mais gostei realmente foi Um Quarto com Vista. Ai, que delícia. Assim como a adaptação, eu recomendo muito, vocês precisam ver, gente, vocês precisam ver. Um update, eu fiz solicitação na Biblioteca de São Paulo, que você pode abrir a solicitação de e-book e livros, tal, não sei o que. Eu fiz a solicitação de todos os livros do E.M. Forster. Vamos torcer para que disponibilizem, né? Pretendo mandar um e-mail formal para Globo solicitando a reimpressão e tal. E aí, se vocês também tiverem, sei lá, disponibilidade de aparecer a Globo livros lá no feed de vocês que seguem a editora, solicitem também, pelo amor de Deus. Vamos fazer o E.M. Forster acontecer. Ou então, para pelo menos traduzirem Maurice, que é um romance gay e não tem tradução, nunca foi publicado no Brasil. Eu fico muito revoltada. Enfim, é isso. Não se esqueçam de dar like, deixem comentários. Muito obrigada por terem visto até aqui. Tudo que eu falei vai estar tudo aqui na descrição. Vocês já sabem o trâmite e tal. E é isso. Até o próximo vídeo.